Para os amantes de chocolate, a Páscoa é a melhor época do ano. Nos mercados, o que não faltam são as diversas opções de ovos de chocolate, barras, bombons e brindes temáticos. Mas, para quem já começou a ir às compras, percebeu que os preços estão nas alturas. Tá bem caro, né? Tô bastante, né? E cada ano provavelmente vai aumentar um pouquinho mais. A maioria dos ovos de chocolate tiveram um aumento expressivo em 2025, com altas que chegam até 25%. Além disso, as receitas também mudaram, com cada vez mais adição de açúcares e gorduras. O peso também está diferente. Alguns modelos chegam a pesar até 6 gramas a menos do que no ano passado. Mas tudo isso tem uma resposta e está no cacau. A principal matéria-prima para o chocolate ficou cerca de 190% mais caro nos últimos 2 anos. Além de afetar o consumidor, os preços também pegaram de surpresa os empreendedores. Thaisa é uma confeiteira e já trabalha com os ovos artesanais há 2 anos. Ela conta que produzir os doces nunca esteve tão caro quanto agora. Olha, cada dia mais está um pouquinho mais caro. Esse ano mesmo a gente foi surpreendido com os valores super altos, né? A gente não esperava que aumentasse tanto. Óbvio que a gente já esperava que aumentasse, né? Todas as datas comemorativas, todos os nossos insumos aumentam, que a gente trabalha, né? Só que a gente foi pego de surpresa. 4 meses atrás o chocolate estava a um valor acessível ainda, mas no estralar de dedo, assim, você foi no mercado e já tinha triplicado o valor. É algo que a gente não esperava e não estava, de certa forma, pronto, né, para um valor tão alto assim. E aí a gente está tentando equilibrar um pouco aqui, um pouquinho ali, para não ficar tão caro, nem para as pessoas que vão estar consumindo nessa época tão importante, né? Quanto para a gente mesmo não pesar por conta de diminuir tantos pedidos. No mercado internacional, a Costa do Marfim, país africano que representa 45% do cacau produzido no mundo, sofre com crises climáticas severas. Desde a safra 21-22, os países vêm consumindo mais cacau do que produzindo fruto. No ano passado, o Brasil demandou cerca de 229 mil toneladas, mas colheu apenas 179 mil, uma queda de 18,5% em relação a 2023. Mas para entender o porquê o cacau aumentou tanto nos últimos anos, é preciso buscar as respostas lá no campo. Essa propriedade fica localizada em Sinop, no norte de Mato Grosso. Aqui, o Pablo e a sua família começaram a produção de cacau há pouco mais de 2 anos e pretendem fazer a primeira colheita no final do ano, com pouco mais de 1 tonelada do fruto. Nós iniciamos um projeto com 9 variedades. E dessas 9, depois de 2 anos fazendo esses manejos, nós conseguimos identificar a que mais se adaptou aqui à nossa região, ao nosso solo, ao nosso clima, né, que é a variedade CCN 51. O problema maior seria a questão do solo. O nosso solo ele é um pouco menos argiloso, ele é um solo que precisa ser mais nutrido para as plantas poderem enraizarem bem e frutificarem bem. Então, o desafio nosso é o quê? É fazer os manejos de uma forma que vá criando palhada na terra, fazendo as adubações de cobertura, adubação foliar. Então esse manejo que é o grande desafio, vamos dizer assim, né? O cultivo do cacau demanda cuidados especiais, assim como qualquer outra commodity. Tudo que é produzido aqui será beneficiado em uma agroindústria que será instalada na propriedade. O cenário local, ele vai exigir no futuro mudas. Então nós iremos criar esse viveiro onde iremos produzir as mudas enxertadas já da variedade CCN 51, para poder incentivar as pessoas a também produzirem, porque a nossa agroindústria depois ela pode atender outros produtores. Para a gente não correr o risco de ficar sem o produto, porque se eu começo a fazer o chocolate e de repente a demanda aumenta e eu não tenho mais chocolate. Então, prevendo eventuais mudanças no mercado, já tem que incentivar as pessoas e elas têm uma renda com um valor muito agregado ao trabalho delas. Os dados do IBGE mostram que em 2022, Mato Grosso produziu cerca de 470 toneladas de cacau em pouco mais de 720 hectares.
Mas a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado afirma que em 2024 essa produção pode ter aumentado, já que entre os anos de 2019 e 2023, a Secretaria entregou cerca de 260 mil mudas para produtores familiares no estado. Na produção de Pablo, uma preocupação importante está ligada ao meio ambiente. Por isso, ele integra em sua lavoura um sistema agroflorestal. O piqui, temos a castanha, o cumaru, temos também algumas outras frutas que acabam atraindo as abelhas e, consequentemente, auxiliando na polinização. Então, tudo isso conectado é o que faz uma agrofloresta, né? As culturas da floresta e as culturas que o homem foi intensificando, né? Mas, voltando ao chocolate, o cenário não é muito animador. Especialistas afirmam que pode levar até 6 anos até a produção se normalizar novamente. O cacau é um dos alimentos que mais sofreram alta nos últimos 2 anos. Só para a gente comparar, a tonelada do cacau custava em torno de $2.000 em 2023 e chegou a ter um pico ano passado de quase $11.000, um aumento de quase 5 vezes. Tá? Agora ele deu uma recuada para 8 mil. Isso fez com que esse insumo do que o brasileiro mais gosta, que é chocolate, ficasse praticamente proibitivo, e isso vai chegar na ponta do lápis depois, na hora que a gente for comprar o ovo de Páscoa, comprar o chocolate de lembrança. Então, você não consegue repor essa capacidade produtiva de cacau no mundo, e aí o preço em dólar explodiu, né? Subindo de 2 para 11. E como não tem cacau no mundo, aí ficou caro para as indústrias. O que as indústrias estão tentando fazer para conseguir compensar esse elevado preço é modificando as fórmulas, reduzindo a quantidade de cacau e reduzindo também o tamanho dos produtos. Mas, apesar do preço e das novas fórmulas, o chocolate continua sendo o doce preferido da maioria dos brasileiros, que consomem em média 3,9 quilos do alimento por ano. Nessa Páscoa, muitos vão continuar optando por levar os tradicionais ovos de chocolate para casa. Mas tem que comprar, porque tem criança em casa, então não pode ficar sem.